Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Dentro dessa cápsula de proteínas tem material genético, que é o ácido nucleico. Lembrando que o material genético, que o ácido nucleico, pode ser o vírus de DNA, o vírus pode ser de RNA, ou existe um vírus que tem tanto DNA quanto RNA. Essa é uma informação que não é em todo lugar que você lê, mas ela é recente, ela é importante. O citomegalovírus, ele é um vírus que tem tanto DNA quanto RNA, porque a gente estuda muitas vezes e fala, ou é vírus de DNA, ou é vírus de RNA. Não, vamos esquecer isso. Tem de DNA, tem de RNA e tem de ambos. Interessantíssima informação que tu deve guardar. Outra, se ele não tem célula, o vírus não tem metabolismo próprio, porque ele não tem as enzimas necessárias, as organelas, as estruturas para fazer o metabolismo. E se ele não tem metabolismo próprio, para que ele possa se multiplicar, ele necessita entrar em outra célula. E por isso ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Para um vírus se multiplicar, mano velho, ele tem que entrar numa célula, chamada então célula hospedeira. Dentro dessa célula, ele utiliza a maquinaria da célula hospedeira para conseguir se multiplicar e, consequentemente, sair aí disseminando o seu material genético. Agora perceba, como ele é um parasita intracelular obrigatório, os vírus são chamados de agentes infecciosos. Eles causam infecção, destruição, problemas para a célula. E neste caso, quando a infecção é causada por um vírus, é chamado de virose. Eu, tu, todo mundo, mano velho, já teve uma virose. Desde que você nasceu até hoje, quantas gripes, resfriados, problemas intestinais você já teve? Eu até perde a conta. Eu já perdi a conta de quantas viroses eu já tive. E tenho a ciência que teria ainda muitas. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos falar dos vírus. Eu lembro que quando eu era jovem, eu jogava um joguinho lá do PlayStation 1 muito famoso e que eu era viciado, muito viciado, que é o Resident Evil 1, 2 e 3. Inclusive o 1 é o mais difícil, mas amava. E neste jogo, que é um jogo de zumbis, as pessoas que se transformavam em zumbis é porque elas contraíam uma virose. Um vírus, o T-Virus, e esse vírus transformava as pessoas em zumbis, que era transmitido pela mordida, uma carnificina total, jogo fantástico. Claro, tem o Resident Evil novo agora, mas eu ainda sou daqueles raízes, Resident Evil antigo. Enfim, você vê que os vírus, as doenças causadas por vírus, estão no nosso imaginário, inclusive na transformação de pessoas em zumbis, e não só em jogos, como em séries de TV, que inclusive eu tenho que me atualizar no The Walking Dead, em filmes também. As pessoas sempre pensaram nisso, mas você tem que saber que embora os vírus não nos transformem em zumbis, eles nos acometem em diversos tipos de doenças, as mais variadas, inclusive doenças neurológicas também, como a raiva, e outras como muito simples, a gripe, que todo mundo já teve. Então nessa aula nós vamos entender primeiro as características gerais dos vírus, as suas estruturas, a sua importância, os seus ciclos, seus tipos, classificação, e depois falaremos das doenças. Não é incomum cair isso nos vestibulares ou Enem. Então vamos lá, começando pelas características gerais dos vírus. Primeiro, o que tu tens que saber é que vírus não possui célula. Se vírus não possui célula, ele é acelular. O que é um vírus então, professor? Nada mais é do que uma cápsula de proteínas e de virose. Até a minha velhice, até eu chegar lá nos meus 115 anos, eu vou ter ainda muitas viroses. Mas agora perceba, dentro da célula, o vírus causa o problema, causa virose. Mas fora da célula, o vírus é inerte, como se não tivesse vida. É um vírus como se algo inanimado. E nesse caso ele é chamado de vírion. Portanto, se o vestibular falar vírion, lembra, é uma partícula viral, é um vírus fora da célula hospedeira. Interessante você guardar essa informação também. Bom, se o vírus não tem metabolismo, se o vírus não tem célula, não tem estruturas que tem dentro de uma célula, que tem numa célula, ele não sofre ação de antibiótico. E isso, mano, velho, é importantíssimo você guardar essa informação. Os vírus não sofrem ação de antibiótico. Se eles não sofrem ação de antibiótico, eu não tô gripado, vão meter um antibiótico para dentro, penicilina, não vai fazer efeito nenhum. Para vírus, você toma antivirais. Tanto é que para AIDS é o antirretroviral, porque o vírus HIV, o vírus da AIDS, ele é um retrovírus.
que eu vou explicar o que é um retrovírus depois. E aí você utiliza o antibiótico para bactérias, para vírus é antivirais. Tanto é que você já te ligou que quando você toma um remédio para gripe, não é em si para matar o vírus. Ele fala assim, contra os sintomas da gripe ou do resfriado. Aí você vai te sentir um pouco melhor e vai dar tempo, vai dar espaço para o teu sistema imunológico destruir os vírus. Agora te liga aqui na última informação das características gerais. Os vírus, eles podem sofrer mutações e, consequentemente, eles evoluem. Perceba, antes de aprofundar um pouco nisso aqui, que alguns cientistas consideram os vírus como seres vivos. Outros não consideram os vírus como seres vivos. Isso porque quem fala que vírus não é vivo, fala assim, não, ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio, como é que ele vai ser considerado um ser vivo? De outro lado, os cientistas falam, não, mas dentro de uma célula, esse vírus consegue se multiplicar. Então, se ele consegue se multiplicar e passar adiante o seu material genético, enfim, ele é um ser vivo. Mas, na verdade, não existe um consenso ainda. E eu sou desse lado. Eu acho que vírus não é ser vivo por um motivo muito básico. Ele não tem célula. Se não tem célula, não pode ser considerado ser vivo. Partindo do pressuposto que a gente estudou em aulas muito anteriores, falando da teoria celular. Todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula. Então, tem toda essa discussão, mas o que você tem que guardar é que os vírus estão no limiar do que é um ser vivo e do que não é um ser vivo. Agora te liga aqui falando de novo. Eles podem sofrer mutação porque eles têm que multiplicar o seu material genético, seja DNA, seja RNA, ele tem que multiplicar. E quando ele multiplica, quando ele duplica essas partículas, esses ácidos nucleicos, eles podem sofrer alterações, erros. Esses erros podem ser bons. E aí ele sofreu uma mutação boa, passou adiante, está evoluindo, evoluiu. Agora olha a informação Kentucky que você só tem aqui na aula do professor Samuel Cunha. Te liga, vírus de RNA, ele sofre mais mutação do que vírus de DNA. Isso porque os vírus de DNA, eles possuem a DNA polimerase, que é uma enzima que erra pouco. Quase que não erra. Agora um vírus que tem RNA, a enzima que duplica o DNA, ela erra demais, ela erra muito. E, consequentemente, o vírus muda, sofre muitas mutações. É o caso do vírus da gripe. O vírus da gripe é um vírus de RNA. E por isso que a vacina que você tomou um ano, no outro ano não tem o mesmo efeito, perdeu o efeito. Porque em um ano, de um inverno para o outro, o vírus da gripe sofre tantas mutações que você vai ter que tomar novamente. Tanto é que idosos, as pessoas ou grupos de risco, né, que tem que tomar a vacina, todo ano tem que tomar. Inclusive quando você... professor, eu tive gripe em 2017, né? Estou gravando essa aula aqui em 2018, então não vou ter gripe em 2018, porque eu já tive, e meu sistema imunológico se lembra. Bom, se lembra, mas o vírus mudou. Então sim, você pode pegar gripe todo ano. Ok? Essas são, pessoal, as características gerais dos vírus. E agora eu vou falar para vocês da sua estrutura. Então, vamos lá. Pessoal, um vírus nada mais é do que proteínas e dentro de uma cápsula de proteína tem o material genético. Então, olha só. Aqui está um vírus, aqui eu peguei como exemplo o vírus da gripe. Esse é um vírus que tem envelope, nem todo vírus tem envelope. Em alguns exemplos eles podem vir só com essa parte rosa e o material genético. E que nesse caso, a parte rosa é chamada de capsídeo. É uma cápsula proteica, formada por diversas proteínas. As proteínas que formam o capsídeo são chamadas de capsômeros. Então, vários e vários capsômeros formam o capsídeo. Dentro do capsídeo, nós temos o material genético. Se é o vírus da gripe, esse material genético é RNA. A gripe, como eu falei para vocês, é um vírus de RNA. Se o teu vestibular vier na malícia e falar de nucleocapsídeo, nucleocapsídeo é quando ele está considerando o capsídeo mais o material genético. Aí forma um nucleocapsídeo. Não é um núcleo, como tu imagina, aquela organela. Não, nucleocapsídeo, porque material genético mais capsídeo. Agora, por fora, como eu falei para vocês, alguns vírus, os vírus envelopados, possui o envelope. Esse envelope é um resquício quando ele abandona a célula hospedeira, ele sai, pá! Ele passa pela membrana plasmática da célula hospedeira e destrói tudo lá. E às vezes, nesses vírus, a membrana plasmática, a parte dela fica envolvendo o capsídeo. Então esse envelope tem resquício da membrana plasmática da célula hospedeira e, consequentemente, ela tem caráter lipídico. É basicamente lipídios.
E nesse envelope existe o que a gente chama de glicoproteínas. Tá vendo essas anteninhas aqui? São as glicoproteínas, que também junto a elas tem enzimas. Enzimas e glicoproteínas. Repara que o H1N1, H1N3, H1N2, todas essas variações dos vírus, nada mais é do que essas glicoproteínas. O H representa a hemaglutinina, é uma glicoproteína. E o N é uma enzima chamada neuraminidase. Portanto, se é H1N1, significa que tem uma hemaglutinina para uma enzima neuraminidase. Se é H1N3, é uma para 3. E assim por diante. E por isso que o vírus H1N1, aquele famoso, gripe suína, tudo aquilo mais, era um vírus que tinha uma virulência muito grande, porque nós não estávamos acostumados a ser acometidos por um H1N1. Quando chegou um vírus H1N1 dentro de nós, nossas células ficaram confusas, não sabem o que é aquilo. E aí o vírus tinha uma virulência maior. Lembrando que a gripe é uma doença fortíssima. A gente fala, a gripe é normal, pego todo ano e não morro. É que, na verdade, embora a gente pegue a gripe, porque o vírus da gripe se modifica muito, sofre muitas mutações, nós já temos uma defesa, mas eu me lembro mais ou menos, aquele é um vírus que eu já combati, então, pá! Ele vai lá e destrói. Agora imagina um vírus da gripe completamente novo. Ora, o nosso sistema imunológico vai ter muito mais dificuldade e sim, a gripe pode matar. Principalmente se a pessoa é uma pessoa que está com o sistema imunológico baixo. Grupos de risco, por exemplo, pessoas muito velhinhas, idosos, crianças muito jovens, ou está com o teu sistema imunológico debilitado. Ok? Então isso aqui é o vírus da gripe e suas principais estruturas. Lembrando, é um vírus envelopado. Pode vir só a parte de dentro, outros tipos de vírus, nesse caso são vírus sem envelope. Ok? E aqui embaixo, olha que bonito. Isso aqui, professor, isso é um robô. Mais ou menos, mais ou menos. Isso aqui é um vírus que ataca bactéria. Os vírus que atacam bactérias são chamados de bacteriófagos. Bacteriófagos, então, vírus que atacam bactéria. E olha que bonito. Esse aqui não possui envelope. Tu não está vendo nenhum envelope envolvendo ele. Agora, veja, isso aqui, né, que a gente tem o capsídeo e dentro dele o material genético. Nesse caso é o DNA. Os bacteriófagos possuem DNA com material genético. E essa região é chamada de cabeça, aqui é chamada de cauda, e depois as fibras da cauda. Essas fibras da cauda se acoplam na bactéria, fazem o robozinho baixar e ele injeta o material genético. O vírus fica de fora. Nós vamos